Bom, esse tema é um tema que muita gente vem me pedindo, né? Sempre fala para, sempre tem dúvidas, né, em relação a treinamento, né, com novos colaboradores, como é que faz essa integração, né? E é uma dor muito grande nas empresas, né? Porque existe uma dificuldade muito grande, falta de conhecimento, falta de treinamento, falta de foco. E, em geral, assim, os profissionais, eles são jogados, né, no setor. E isso pode gerar muitos problemas, né? Às vezes o profissional é até bom, qualificado, tem tudo para dar certo, mas ele não foi inserido corretamente naquele grupo, né? E aí, por conta, né, dos problemas ali que ocorrem, esse profissional acaba desistindo, acaba pedindo para sair, não se adaptando ali à realidade daquela empresa, né? Então, esse tema que a gente vai falar hoje é um tema, assim, muito importante, né? E faz parte de um dos assuntos que a gente trabalha no curso de formação de instrutores, porque profissionais de RH, né, líderes de setor, precisam entender e conhecer bem aí esse assunto. Meu nome é Daniela, não sei se vocês já me conhecem, já participaram de algum curso meu, ou me acompanham aí nas redes, né? Eu atuo na área da saúde por mais de 20 anos, especialmente aí com consultoria, com treinamentos, né, e cursos de qualificação. E por 18 anos eu treino, capacito novos instrutores, né, profissionais aí que queiram ingressar nessa área, enfim, que querem desenvolver essa habilidade de passar o conhecimento para outras pessoas, né. Então, vamos começar aqui, vocês estão vendo meus slides. Tudo certinho? Certinho, tranquilo. Tá. Se quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, é só levantar a mãozinha ou enviar aqui por mensagem, que eu interrompo para poder ouvir vocês, tá bom? Ao contratar um novo funcionário, é preciso que a empresa esteja preocupada com a capacitação e qualificação desse profissional. O profissional, por mais que a gente tente contratar alguém que esteja mais dentro ali, né, do escopo, né, da atividade que ele vai fazer, né, enfim, do perfil, né, daquela vaga, que a empresa precisa, ele nunca vai estar ali 100% pronto. Precisa trabalhar em cima, porque cada empresa tem uma cultura, tem um jeito de trabalhar, tem um processo próprio, né, de executar ali aquelas atividades. Então, a capacitação e qualificação, ele é obrigatório, né? Então, ao contratar um novo funcionário, é preciso que a empresa, né, ou o líder, esteja preocupado com a capacitação e qualificação desse profissional para que ele possa vir a desempenhar suas atribuições da melhor maneira possível. Além de apresentar o novo colaborador à estrutura da empresa, que acho que é a primeira coisa que a gente pensa, né, quando a gente conhece uma pessoa, e a gente chega num grupo com essa pessoa, a gente apresenta essa pessoa ao grupo, né? Esse aqui é fulano, trabalha tal, né? Faz aquela apresentação. E na empresa funciona da mesma, deve funcionar da mesma maneira, né? Então, o primeiro ponto aqui que a gente vê é a apresentação desse colaborador e sua equipe, né? A estrutura da empresa, as pessoas que compõem, né? O seu local de trabalho. É preciso que a organização, que a empresa, tenha um treinamento onde seja possível integrá-lo de modo eficiente. Um bom treinamento torna o profissional apto à realização das suas atividades. Tem empresas que já são mais estruturadas, né, que trabalham com certificação de qualidade, elas
já tem esse modelo estruturado, né? Eu conheço empresas que antes do funcionário sentar na cadeira para trabalhar, ele passa um mês em sala de aula, fazendo ali a integração, né? Os treinamentos ali sobre o programa que é utilizado, né? Sobre a estrutura da empresa. Então, tem uma série ali de treinamentos. E quando esse profissional senta na cadeira para trabalhar, né, chega no seu posto de trabalho, ele já chega ali pronto para poder executar ali as suas atividades. Uma pergunta para reflexão, né, para a gente refletir aqui um pouco. Como foi sua experiência ao ingressar na última empresa? Divino, como você é o único que está aqui, você pode dividir com a gente aí essa experiência sua? Posso sim. Daniela, Sim. eu comecei em 2015, né, trabalhando numa empresa de auditoria médica, né, que Hum, chama Brasilmed. sim, E então eu não sabia nada dessa área de administrativo, porque anteriormente eu tinha trabalhado mais de 10 anos na área do comércio, né, na área de vendas, né? sim. E aí eu fui trabalhar no setor de segurança do trabalho, que também fazia parte dessa mesma empresa, como auxiliar administrativo. Depois eu fui para digitação, né, de relatório de atendimento hospitalar em outro setor lá da mesma empresa, né? E depois fiz curso para analista de contas médicas Uhum, e faturamento médico hospitalar, né? sim. E logo em seguida eu fui para o Bacen trabalhar como analista de contas médicas, fiquei lá por 3 anos, passei um ano pelo Saúde de Caixa e MPF, um mês mais ou menos, né? Fiquei 4 anos no total nessa área, né? E aí eu fui trabalhar numa associação médica chamada AMAI, Uhum, Associação Médica de Assistência Integrada. Só que eu não sabia tudo dessa área de faturamento, que era o lado contrário da análise de contas médicas, mas uhum, estava interligado, né? é, Só que essa área de faturamento eu cheguei lá ainda meio cru, né? Porque tem que se atentar e tem que conhecer tabelas, tem que conhecer uma série de regras e tudo mais, além do que eu imaginava, né? E fui trabalhando. Só que aí cheguei num setor lá para ser do recurso de glosa. O recurso de glosa, ele tem que ter realmente bem um faturamento completo, uhum, uma análise também melhor, né? Porque tem que analisar o que foi glosado, por que foi glosado e como você vai recursar, né? O que não foi pago pelo convênio, né? Mas uhum, enfim, fiquei nesse setor um tempo, não deu certo, e aí 2 meses eu fui para o setor de pagamento, repasse médico lá da associação, né? Lá eu já me entendi melhor, entendeu? Porque lá eu fazia o acompanhamento do que é pago pelo convênio, do que o convênio glosa, né? Ou que o convênio atrasou, o que ele devolveu. Então, tudo isso eu tenho que passar para os demais setores para evitar a glosa, para evitar a devolução, né? E verificar com os convênios também sobre pagamentos que algumas vezes ou outra ia errado, né? Mas graças a Deus eu fui me encaixando, né? Eu fui me adaptando, né? Mesmo sem ter tanta experiência quando eu entrei, né, nessa empresa. uhum. Mas como foi a sua integração quando você chegou lá, seu primeiro dia? Foi assim, foi estranho porque eu não fui bem recebido, né? Digamos assim, Uhum, as pessoas recebem meio que com medo, né? aham, Com uma certa insegurança de você, assim, será que o meu cargo está em risco? Eu não vou passar conhecimento para ele porque depois eu uhum, passo e aí eu sou demitido. Ou eu sou demitido, né? Então eu vi, assim, uma certa resistência que as pessoas lá não queriam te ajudar, uhum, né? Não teve aquela fala assim, poxa, peraí, ele veio para somar, ele veio para colaborar com a gente, e não para ser um concorrente. Então isso é muito ruim, né? E sim, aí, inclusive, teve colegas lá que chegaram a falar, né? Eu não vou ensinar tudo para ele, não, porque depois eu ensino para ele, quando tiver demissão aqui, eu sou demitido e ele fica, né? uhum, Então, assim, então, em todos os setores lá, aí eu tô lá há 4 anos. E há 4 anos é dessa maneira, as pessoas têm medo de passarem o conhecimento, de passarem
o trabalho para você, mesmo sabendo que você vai ter que cobrir as férias da pessoa, que você Uhum. vai ter que estar lá, vai ter que ajudar a pessoa também, né. E aí a pessoa ela não quer te passar tudo, ela não quer, que você saiba e tem medo desse risco, e Uhum. isso é muito ruim, entendeu? É. É ruim tanto para a equipe quanto para a própria pessoa, né? Que é um medo Exatamente. burro, vamos dizer assim, né? Isso é um Porque, medo burro. porque assim, eu costumo sempre falar nos meus treinamentos que a informação da empresa, ela é da empresa, ela não é sua. Ela é da empresa, Exatamente. né? E as pessoas tomam como se fosse seu, como se fosse próprio. Tem gente que coloca a senha no computador dela e só ela tem a senha, ninguém entra no computador dela. Ah, então o computador é dela, o computador não é da empresa, né? Não, o computador é da empresa. Exatamente. As informações dela, todo o conhecimento, toda informação, tudo aquilo que ela lida, e tem que estar à disposição de qualquer pessoa ali do seu setor, que trabalha junto ao seu líder. Qualquer pessoa que está ali tem que ter acesso. E tem que estar claro, tem que estar organizado, né? Para que qualquer pessoa que chegue Exatamente. executar aquela tarefa. Né? Então, isso vem muito também da cultura, né? Da cultura, da Sim, liderança, né? exatamente. Se a Sim, liderança está ali junto com a sua equipe, né, conversando com a sua equipe, fazendo aquelas reuniões de feedback, deixando isso, essas situações assim, claras, né, isso vai sim, passando, né? E essa pessoa que tem esse medo acaba com o tempo ficando ali meio indisposta ali na equipe, com o tempo acaba saindo, né? É, então, isso é extremamente comum, e isso vem de uma falta de estrutura ali da empresa, de conhecimento, né? De liderança mesmo. exatamente, verdade. Porque, assim, quando chega um profissional novo, né, precisa ter a preparação do profissional, né, e da equipe que Sim, vai receber, né? Então, assim, exatamente. antes desse profissional chegar, ele passa ali por uma conversa, por uma reunião ou por um treinamento, né? Cada empresa aí vai determinar como que vai fazer isso. Sim, Então, sim. ele recebe essas informações, né? Conhece a empresa e tal, e a equipe é preparada. Olha, semana que vem vai começar aqui um, um novo profissional que vai integrar a nossa equipe, ele vai ficar responsável por isso, por aquilo outro, né? Eu quero que vocês recebam ele bem e tal, né? Então, assim, tem aquela reunião com a equipe informando que vai chegar aquela nova pessoa e como vai receber essa pessoa, quem vai ficar responsável em ajudar essa pessoa, passar as informações, né? E tal. Então, quando o profissional já chega, ele já chega, né? Já todo mundo já está sabendo, né? É Exatamente. bom até fazer alguma coisa assim de integração, né? O dia que esse cara chega, né? Faz o café da manhã, alguma coisa do tipo, para ser bem recebido, né? E ter ali uma integração, as pessoas se apresentarem, né? Essa Sim, sim, parte é muito importante que muitos líderes deixam de lado, né? exatamente. E isso E aí, assim, impacta depois, né? isso é verdade. Mas eu procurei, assim, me adaptar, fazer o melhor, né, no setor, ser comprometido, e e aí eu fui aprendendo, né. Eu falei: "Eu vou na raça agora, vou estudar também, Uhum, vou melhorar a cada dia", né. E e aí tanto que eu fiquei na empresa, né, ou seja, eu até imaginava o seguinte, quando veio o covid, nós uhum, tivemos sérios problemas lá, porque caiu o faturamento, e aí nós tivemos metade da equipe demitida, né. Teve desligamento de nós éramos 21 funcionários, na verdade foram 10 funcionários desligados, né. E eu jurava que nessa leva aí eu seria demitido, né. uhum. Só que graças a Deus não, eu acho assim, a minha chefe não me demitiu, né. E aí eu falei: "Então ela viu algum ponto positivo, pra ela ter me mantido", né. É, E assim, teve funcionário que foi de 31 anos, que era chefe do meu setor, que foi demitida, pessoas lá de 7, 10 anos de empresa que foram demitidas, né. uhum, E
E aí eu falei: "Poxa, mas eu tenho 2 anos de empresa", eu não tinha nem 2 anos direito. E aí eu pensava assim: "É, pode ter sido que eu tenho algo que ela admira e que meus colegas não viram, e que graças a Deus ela que é a chefe geral, ela viu, né". E Porque aí eu fui estudando. nessa Hum, situação ficaram aqueles que a gente pode contar, né? Que eles podem contar, né? exatamente. Aí com o passar do tempo, aí eu notei o que que ela queria, o estilo de funcionário que ela queria, né. Ela Uhum, buscava um funcionário que não reclama, que se compromete com o horário, que dá satisfação para ela quando acontece algum uhum, atraso ou acontece algum imprevisto. Ela gostava muito, assim, de sinceridade com ela, né. E sim. ela falava bem assim: "Se vai chegar atrasado, me fala, me avisa, né. Se Uhum, precisa sair mais cedo, mas me peça com antecedência, né. Se você está fazendo um trabalho e esse trabalho não foi concluído e por que você não concluiu, se você me disser", ela entende. Então acho que essa transparência, eu sim. acho que fez com que ela gostasse, né. E outra, ela eu penso assim, né, eu tenho que ajudar meu colega, porque eu quero que ele veja em mim um parceiro, e não um Uhum, concorrente, né, e não guardar o conhecimento para mim, e eu não faço isso. E quando eu vejo que um funcionário mais novo chega na empresa, eu costumo recebê-lo muito bem, e passar para ele o que puder e na hora oportuna, o conhecimento, o que eu ele me pede o conhecimento, eu noto isso na pessoa, eu peço autorização para ela e dou o treinamento para a pessoa. Dou o treinamento não, eu ensino a pessoa a fazer o trabalho e uhum. vou observando, entendeu. E eu venho feito esse trabalho já com a terceira pessoa que entrou, terceiro funcionário que entrou de 2 anos para cá, né. E Uhum. graças a Deus tem dado resultado, entendeu. Não consigo fazer muito porque, tem o meu trabalho também no dia a dia que é corrido, mas quando eu tenho uma brecha, um tempo lá, eu cada semana eu ensino uma coisa, né. E graças a Deus tem rendido, bons resultados, né. Que bom, excelente contribuição. Obrigada. Então, vamos seguir aqui. Bom, como Ok. estruturar um treinamento de integração? Eu coloquei aqui 6 pontos importantes, né, mas vai um pouco além disso aqui. Primeiro, a apresentação do colaborador, né, a apresentação daquele colaborador para com a equipe, né, e a apresentação da estrutura, que é o segundo ponto. É, o que, que é essa empresa, o core business da empresa, né? O que, que a empresa faz, como é que essa empresa ela foi fundada, quando começou, quem são os líderes, os donos, né? Passa pelos setores, apresenta os setores, as pessoas que são responsáveis, apresenta ali o organograma da empresa, enfim, tudo aquilo que está relacionado à estrutura da empresa. Né? E terceiro, a apresentação da missão, visão e valores. Né? Isso tem que estar colado, né, na parede, né, e tem que ser reforçado ali sempre. Então, colocando mensagem aqui. Muito bem, vamos continuar. Apresente o manual, né? É importante que a empresa tenha o manual do colaborador, onde diz ali as diretrizes, né? Fala um pouco sobre qual o comportamento que esse colaborador deve ter, fala sobre ética, né? Comportamento ético, enfim. E se tiver por setor, né? Tem ali falando um pouco sobre as atividades, né? Tem ali os POPs, os fluxos de trabalho, enfim. Então, fazer a apresentação desse manual. Falar sobre a conduta, né? Sobre, por exemplo, a questão de horário, como o Divino colocou, né? Que a chefe dele gosta que conte para ela, que preste preste conta para ela, né, de como está o andamento das atividades, né, se for atrasar para avisar. Então, esse tipo de coisa, né? Tem empresa que tem refeitório, como é que funciona o uso do refeitório, como é que é a questão do almoço,
Enfim, essas particularidades que cada empresa tem, a sua, tá? E como que funciona isso, como é que esse funcionário ele se comporta ali no seu dia a dia. Né? E falar sobre a comunicação, os canais de comunicação. Tem empresas que utilizam grupos no WhatsApp, outras têm um correio interno, né, que se comunica por mensagens através de um sistema, de um programa. Como é que funciona esse sistema de comunicação interno? Como é que eu me reporto às pessoas? Né? Se eu precisar de falar com alguém de outro setor, como é que eu reporto? Né? Eu falo por e-mail, eu vou lá na sala dele, enfim. Esse tipo de esclarecimento. Então, temos aqui 6 pontos importantes. Quer falar alguma coisa, Divino? Não, não, tranquilo. Muito bem. Tranquilo não. Então, continuando aqui. O plano de ação, né, para o treinamento de novos funcionários. O primeiro passo aqui, o mais importante, mais importante na hora de desenvolver um treinamento, é fazer um plano de ação. Você lista, né, o que é importante, como é que vai ser esse passo a passo. Esse será um roteiro no qual consta o planejamento de todas as atividades que são necessárias para atingir o objetivo desejado. Por meio desse planejamento, o setor de RH e o líder, né, ou somente o líder, né, tem líderes que não têm o setor de RH, ele, ele pode desenvolver isso, né, por conta dele, devem guiar o novo colaborador para que ele seja treinado adequadamente. Cada setor da empresa deve ter ali o seu plano de ação próprio, que tem as particularidades de cada setor, né? Pois esse documento será produzido com base na realidade diária do departamento, visando preparar aquele profissional com base nas vivências do setor. Um treinamento para imersão de um profissional na empresa pode durar algumas horas, pode durar dias ou semanas. Isso aí vai depender do nível de complexidade do cargo, né, das exigências técnicas, das práticas, né, exigidas para aquela função. Então, muita gente me pergunta em relação ao tempo, né, e muitos falam que não tem tempo para fazer tudo isso, né, mas isso é fundamental. Isso tem que estar inserido no seu planejamento ali das suas atividades do dia a dia. Então, precisa haver um compromisso, porque quando isso não acontece, compromete toda a equipe, compromete as atividades, podem cometer erros que não podem ser revertidos. Então, é necessário, extremamente necessário fazer isso. Um bom treinamento ele deve conter a apresentação da história, da filosofia da empresa, aulas teóricas sobre o cargo ou a função, né? O que é importante. Aulas práticas para o desenvolvimento da habilidade, né? Primeiro você explica como faz, né? E depois a pessoa ela vai executando a sua atividade ali com acompanhamento, né? Com orientação. Desenvolvimento de competências, né? Qual é o perfil que esse profissional precisa desenvolver? De comunicação, de atendimento, de trabalho em equipe, né? Essas competências comportamentais. Todo treinamento técnico, por mais técnico que ele seja, ele tem que trazer um pouco desse trato comportamental, né? Trabalho em equipe, comunicação, isso tudo deve ser trabalhado sempre em todos os treinamentos. Para manter a alta performance do colaborador, é preciso desenvolvimento contínuo. A empresa deve investir em capacitação, treinamento de manutenção, a fim de aprimorar as habilidades e competências e atualizar sobre os mais modernos e eficazes práticas do mercado. Né? O treinamento, ele não... tem empresa que faz um treinamento de inicial e depois não, fica muito tempo sem fazer, né? Ou faz uma vez no ano,
ou faz quando o negócio aperta, né? Mas isso deve ser uma constância, né? Deve fazer parte da cultura da empresa, né? E não só a empresa investir em capacitação, que às vezes muitos líderes colocam assim, mas é caro, não tem verba, mas existem várias maneiras de fazer isso. Né? Você pode criar um grupo de conhecimento, você pode comprar um livro que você acha que vai ser bom e fazer reuniões ali semanais ou quinzenais, em que cada semana você vai trabalhando um capítulo daquele livro, né? É uma forma de treinamento muito bacana que eu já vi alguns líderes fazendo isso, e que geram muito resultado, né? Porque você pega aquele livro e esmiçoa ele, né? Trabalha em cima, junta ali com a equipe, né? Isso é maravilhoso, né? Então é uma forma de treinamento também, né? Cada reunião que tiver, trazer algum tema, alguma coisa que possa desenvolver. Então, assim, existem muitas maneiras de fazer isso. Teve uma empresa que os próprios colaboradores tiveram a ideia, a gente podia colocar aqui tipo assim, uma biblioteca, né, com livros disponíveis e tal. Aí a gente colocou uma pessoa do RH, tem como, há possibilidade de a gente fazer isso. Tem ela, conseguiu uma verba da empresa, né, separou lá um cantinho, botou uma estante, comprou alguns livros com a verba da empresa e a gente, com os funcionários, a gente conseguiu outros livros também por doação, né, os funcionários doaram alguns livros para a gente compor ali aquela biblioteca, né, e os profissionais podiam pegar livro ali, levar para casa, ler, estudar, né, e tinha esse controle, né, devolvia o livro depois ali de um tempo, né, então é uma ação também que estimula aí o desenvolvimento aí do colaborador, né, funcionário. Seja bem-vindo, Marcos, chegou aqui depois. Bom, e eu trouxe aqui um presente, né, que eu vou colocar lá no grupo também, que é o POP do treinamento de integração. E quando eu faço a implantação, né, nas empresas, né, com a consultoria, tem um POP. É claro que esse POP ele é adaptado, né, conforme cada empresa, cada setor, né, mas eu trouxe aqui um modelinho, um modelo básico, vou mandar para vocês em Word, até para que vocês possam alterar, né, adequar aí como vocês quiserem. Deixa eu abrir aqui. Estou compartilhando aqui. Já está aparecendo aí para vocês, não está? Tá aparecendo sim. Então, deixa eu abrir aqui o arquivo. Vou aumentar aqui um pouquinho. Então, isso aqui é um modelo de POP, né? Coloca aqui o nome da pessoa responsável, que material necessário, os documentos necessários. Aqui eu coloquei a escala de funcionários, um exemplo, né? E o manual do colaborador. E aqui vem o passo a passo. Entrega do kit de boas-vindas, né? Tem empresa que faz um kit de boas-vindas, né? Ali com uma agenda, com um material, uma garrafinha de água, cada um faz o do seu tipo, né? Você entra no LinkedIn, você vê vários exemplos aí de um kit de boas-vindas, né? Às vezes material de escritório, né? Caneta, pilô, enfim, umas coisinhas assim. Você monta esse kit de boas-vindas, entrega o kit de boas-vindas. Apresente o novo colaborador aos seus colegas de trabalho.
Apresente a estrutura, departamentos, organograma e fluxograma. Apresente a missão, visão e valores. Apresente o manual do colaborador e como ter acesso a ele. Esse manual ele é impresso, é entregue ao profissional e pode ficar com ele, ou ele está disponível num arquivo, no computador, enfim, onde é que está esse manual e como ele pode consultar esse manual quando ele sentir, né, necessidade. Né? Eu gosto de entregar o manual ao colaborador, impresso, né, e fica com ele, né? Ele assina um documento que recebeu esse manual, eu sento com ele, leio o manual todinho, né? Dependendo aí da atividade, né? Isso pode demorar algumas horas, né? Às vezes até dias, né? Dependendo do conteúdo ali desse manual, mas é passar ali aquele manual com o colaborador, explicando todos os pontos, verificando se ele entendeu, se ele tem alguma objeção, se ele tem algo para colocar. Então, esse manual do colaborador é uma parte importante. Explique quais são os cargos e funções de líderes e colegas, né? O que cada um faz, né, nos setores, né? Quem são os líderes do setor, essa é uma coisa muito importante, porque os setores eles são interligados, né? Então, às vezes, você necessita de uma informação de um outro setor. Como é que eu reporto isso? Com quem eu falo? Quem é o líder desse setor? Então, essa passagem pelos outros setores e a apresentação do líder, né, esse tipo de coisa é importante. Mostre qual é a hierarquia e a conduta que deve ser adotada na empresa. Como é que funciona essa questão hierárquica da empresa, né? Então, explicar sobre isso, né? E como é que se comunica, como é que se reporta a essas pessoas. Explicar sobre os benefícios, né? Quais os benefícios que ele tem direito, né? Deixar claro que você está aberto para sugestões, para dúvidas. Essa abertura é importante, porque muitas vezes o colaborador ele entra cheio de dedos, né? Porque não sabe como lidar. Outros não, né? Outros são expansivos demais, querem tratar o líder como se estivesse tratando com um amigo, com um colega. Então, esse esclarecimento, né, se colocando aberto, olha, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, você pode falar, que a gente está aqui aberto para ouvir. Para ouvir, se você tiver algum problema também, você pode me falar. Então, dar essa abertura. E apresente canais de comunicação entre gestores e colaboradores. Como é que se comunicam entre si. Quais são os resultados esperados? Criar um forte senso de pertencimento para esse colaborador. Esse que é o objetivo, né? Fazer com que esse colaborador se sinta parte, né? E que esteja comprometido ali, engajado ali na sua atividade. As ações corretivas. Busque treinamentos externos que possam contribuir para o desenvolvimento das competências realizadas. A gente está falando aqui de treinamento de integração e também inclui a parte operacional, né? Então, é necessário esse colaborador fazer um treinamento externo, um curso, algo do tipo, né? Então, você pode buscar isso e incluir, né, dentro da sua programação ali de integração. Tem um tempo de adaptação ao funcionário, para que ele acompanhe o trabalho de outro colaborador. Esse tempo de acompanhamento, ele vendo o outro trabalhar antes dele pegar e fazer, é importante, né? Então, ele acompanhar o trabalho do outro colaborador, nomeie um padrinho ou madrinha para acompanhar esse novo funcionário nesse processo de adaptação. Então, escolher alguém ali da equipe, fulano, você vai ficar responsável por ele, né, para orientar se ele tiver alguma dúvida e tudo mais. Então, uma pessoa ali que vai acompanhar esse colaborador aí nesse processo aí. E para manter a alta performance é preciso desenvolvimento contínuo.
E aqui termina o POP. Então, isso aqui eu vou mandar para vocês, vou colocar lá no grupo depois. E aí isso aqui pode ser adaptado aí conforme a necessidade, a realidade de cada um, tá? Isso aqui é bem básico, né? Eu utilizo isso aqui como modelo e a gente vai trabalhando em cima aí conforme cada organização. E agora, a gente vai para as dúvidas, né? Estamos aqui só com Divino. Algo que você gostaria de perguntar, Divino? Ah, sim. Bom, eu trabalhei em uma das 4 empresas, né, que eu já trabalhei, que eu fiquei mais tempo, né? Somente uma delas fizeram esse trabalho de pop exatamente como você está mencionando aí, como você apresentou pra gente, né? Uhum. E assim, foi a empresa que eu me senti assim, muito à vontade e que eu vi que realmente tinha treinamento frequente, sabe? E onde eu vi que eu adquiri muito conhecimento, né? Só que já foi numa fase que eu tive muitos problemas, eu tive que sair dessa empresa, né? Infelizmente eu tive que... Era a área de vendas, né? Sim. E, e eu não estava mais me adaptando com a área de vendas. Eu falei, gente, a empresa ela é muito boa, o RH dela é excelente, essa apresentação que você fez aí sobre o POP, eles fazem isso aí perfeitamente, eu achei muito maravilhoso, né? Esse método deles, né? Sim. E por sérios problemas na época, de família, de saúde, né? Uhum. Eu acabei saindo dessa empresa. E eu quero fazer esse trabalho, mas assim, na minha empresa, eu quero fazer isso ajudando os meus colegas novos que estão entrando, né? Uhum. Eu tenho 2 colegas lá que, que entraram, um tem 1 ano de empresa, o outro tem 5 a 6 meses de empresa. E eu quero ajudá-los, sabe? Porque eu sei que, infelizmente, eh, meus demais colegas lá não ajudaram, não quiseram passar para eles conhecimento, né? E vi também que passaram para um deles de uma maneira errada, que dizendo que não pode errar, dizendo que Sim. se errar pode pagar, que, enfim, tipo assim, amedrontou o Sim. funcionário. E eu acho isso uma covardia muito grande, amedrontar o outro enquanto ele está em processo de aprendizagem, né? Está se Uhum. adaptando à empresa, está aprendendo, então é natural, porque todo mundo erra, né? Ninguém é perfeito, né? É. E você já não pode começar ensinando a pessoa dizendo que ela não pode errar, de forma alguma, né? Eu acho que você tem que estimular ela e pedir atenção, pedir um comprometimento, pontualidade, e vai pedindo aquelas coisas principais e ela vai aprendendo, né? Olha, você Se tiver alguma dúvida, pergunte, né? pergunta, isso não É, faça se tiver na dúvida, né? não faça se tiver na dúvida. Isso aí. Exatamente. Agora, jamais dizer para a pessoa, não, você não pode errar. Se você errar, você vai ter uma punição severa, você pode até ser desligado ou pode ser descontado do seu salário. Não. Não é dessa maneira, até mesmo porque não é dessa maneira que acontece, né? E eu já vi que nunca aconteceu isso com ninguém lá, de ter uma punição também severa, porque não é assim. A advertência é para quando você faz uma coisa muito grave, né? Muito mais séria, né? É. Justa causa também, né? Então, ou seja, não, eu estou ensinando, a pessoa está aprendendo, eu vou ensinando que ela tem que fazer as coisas com segurança, né? E se tiver dúvida, pergunte, ou não faça naquela hora, né? Uhum. Até Então, eu porque quero dessa maneira. a maioria dos problemas que acontecem, né, especialmente a gente que trabalha com faturamento, Sim, tem como ser revertido, né? Se sim, for, sim, se for descoberto a tempo, né? Então, por isso que essa exatamente, comunicação é é isso, é verdade. importante, né? Nossa, eu cometi um erro, né? Como é que eu faço agora para corrigir, né? Essa abertura é importante, porque quando existe esse tipo de colocação assim, não pode correr erro nenhum, senão vai ser punido, a pessoa, quando ela comete um erro, ela vai fazer o quê? Ela vai esconder, né? Ela vai Isso, esconder para que outras pessoas não vejam. E isso exato, acaba sendo um prejuízo muito é grande. verdade, Né? Então, é isso mesmo. importante Já teve caso. Sim, que essa pessoa comunique o erro, né? Para que isso seja corrigido. Muito bem. entendi, isso é verdade.
Então, aqui eu tenho as dúvidas dos alunos que preencheram lá o formulário, né, com as dúvidas. As principais dúvidas foram as seguintes: como preparar um treinamento, né, o que a gente fala no curso de instrutor, né? Treinamento ele deve ser preparado com tranquilidade, né? Tranquilidade, com calma, buscando ter ali o início, meio e fim, que já é a outra pergunta abaixo, né? Como criar um treinamento com início, meio e fim. Eu já participei de alguns treinamentos em que as informações elas são muito confusas, ela não tem uma linha, não segue uma linha, né? Uma ordem. Ou segue uma ordem, mas o instrutor ele mistura muito na hora dele ministrar, mistura muitos assuntos, né? Se confunde ali quando o participante faz alguma pergunta que está fora, né? Que é um tema que vai ser falado mais adiante, né? O instrutor ele já puxa aí, embola ali aquele conteúdo, né? Então, se o participante faz uma pergunta de um assunto que você vai falar mais adiante, você pode até esclarecer uma parte desse assunto, dizer alguma coisa, mas falar que você vai tratar isso com mais detalhe mais adiante, quando você chegar naquele ponto. Então, o treinamento ele precisa ser preparado com tranquilidade, né? Tem um estudo que fala que para cada hora de apresentação exige 3 horas de preparação. Então, é esse tempo, né, que você vai fazer a sua pesquisa, né, e você vai encontrar meios ali de como transmitir aquele conhecimento, né, avaliando ali o seu público. Como é que eu posso passar esse conhecimento de forma que eles entendam? Né? Qual é o perfil desse público? Eu vou utilizar slide, apostila, dinâmicas de grupo, estudo de casos, né? Que atividade, como é que eu vou guiar esse participante para que ele desenvolva essa competência, para que ele aprenda sobre isso? Qual é o tempo ideal de um treinamento? Depende, né? Hoje é muito comum os treinamentos de imersão. A pessoa passa um dia inteiro participando do treinamento, ou vários dias, né? É muito comum ter treinamentos aí de 2 dias inteiros ou 3 dias inteiros, em que a pessoa vai para um local e passa ali 3 dias participando do treinamento, ou treinamentos ali que são realizados de forma mais fragmentada, né, por um período ali, ou no final do expediente, ou durante mesmo o expediente ali dividido em partes. Então, isso vai depender muito do tema que está sendo desenvolvido, da dinâmica de trabalho desse setor, né, desses funcionários. Tem situações que o funcionário não pode se ausentar por muito tempo. Então, como é que vai ser feito isso? Né? Como é que vai ser dividido isso? Eu já tive treinamentos aqui em que eu tive que fazer cada dia 2 horas. Eu não tinha como separar esse pessoal um dia só para fazer o treinamento, então a gente fez ali 2 dias na semana, aquele funcionário ficava até um pouco mais tarde para participar do treinamento. Né? Então, isso aí vai depender muito, né, da dinâmica ali do setor ou daquela empresa. Também o treinamento ele pode ser um treinamento, vamos dizer assim, não com o nome de treinamento, né? Com o nome de reunião. Cada reunião de equipe, reunião de feedback, ele é um treinamento. Então, você pode utilizar as suas reuniões de feedback, as suas reuniões de equipe e dar um treinamento. Escolher um tema e abordar aquele tema, né? De acordo com as demandas que vêm acontecendo. Uma coisa que eu gosto de utilizar é o livro de ocorrência, né? O que é esse livro de ocorrência? É um livro, caderno, né? Em que todo problema assim, que acontece, uma situação diferente, é anotado ali naquele caderno. Né? Uma falha de um funcionário, um problema que teve com um cliente, enfim,
tudo que acontecer assim, que está fora ali do previsto, do planejado, é colocado nesse caderno. E isso auxilia nesse momento. Quando você tiver reunião da sua equipe, levantar essas questões e tratar essa questão. E o treinamento, né, a parte do ensino entra aí. Né? Trazendo um tema que possa tratar essas questões ali que está gerando problema. Como ser objetivo? Né? Não ser prolixo, né, na sua fala, naquilo que você vai apresentar, né, ser mais direto. Né? Muita pessoa fala em objetividade justamente por causa das demandas do dia a dia, falta de tempo. Né? Então, como ser objetivo? Primeira coisa é estimular o tempo. Né? Quando você vai fazer uma reunião, por exemplo, você determina lá um tempo de início e o tempo final. E quando você faz a sua pauta, você pode designar um tempo ali para cada assunto. Isso é muito importante porque ajuda você a manter o foco e manter ali a ordem. Né? Porque senão um treinamento ou a reunião, né, ele começa, mas ele não tem fim, né? E aí você tem aquelas reuniões intermináveis, né, que leva horas, e que chega a discussões assim que não chega a lugar nenhum. Né? Então, essa organização é importante. Né? Então, você dizer como vai funcionar e orientar a esse início é importante, ajuda a você ser mais objetivo naquilo que vai dizer. E que postura o profissional de treinamento deve ter? Aí eu trouxe uma parte, né, de um slide do nosso curso, da apresentação, que fala assim: adote uma postura de que ainda não chegou lá. Estamos sempre crescendo. E pergunte a si mesmo: como posso melhorar meu ensino, minha apresentação, meu treinamento, minha reunião? Será que eu estou fazendo tudo certo? Então, sempre estar se questionando. Como eu posso melhorar? O que eu errei dessa vez que eu fiz, que eu posso melhorar? Sempre há algo que possa melhorar. Né? Então, essa postura de estar disponível, de dizer, né, que você não sabe tudo. Né? Eu tenho já mais de 20 anos, né, de prática aí no mercado, e a sensação que eu tenho é que quanto mais eu estudo, parece que eu não sei nada. Né? Quando eu vou fazer um curso, eu fico, gente, parece que eu não sei nada. Né? Quanto mais eu estudo, parece que menos eu sei. Né? Então, tirar, né, essa arrogância, né? A arrogância daquela pessoa que acha que sabe tudo, né? Porque tem não sei quantos anos de experiência, porque estudou em tal lugar, né? Fez uma faculdade, ou fez um curso importante, porque, enfim, isso é bobagem. O ambiente corporativo, né, não só falando aqui só de treinamento, né, ali de você estar na sala de aula, mas o ambiente corporativo ele é um ambiente de aprendizado. Né? Tem pessoas ali, todos estão juntos com o mesmo propósito, e uns sabem umas coisas e outros sabem outras. Eu não sei mais do que ninguém, nem o outro sabe mais do que eu. Só que eu sei coisas que o outro não sei, e o outro tem coisas que eu não sei. Então, quando você tem essa postura na sua reunião, na sala de aula, ajuda muito, né, no processo ali de aprendizagem. Né? Porque, por exemplo, aquele participante, né, aquele colega, ele pode fazer uma pergunta que você não saiba. E não tem problema nenhum você não saber. Poxa, isso eu não sei. Mas eu conheço uma pessoa que pode ajudar a gente nisso. Né? E ir atrás da informação. Né? Então, não tem
problema nenhum em você não saber, porque a gente está em constante aprendizado, né? Então, essa fala aqui é muito importante. E chegamos ao final.